Volta a falar de um caso muito chocante que aconteceu em São Paulo. Familiares de uma jovem assassinada a facadas na cidade patriarca, na zona leste da capital, pedem por justiça. Ana Carolina Pereira de Santana, de apenas 18 anos, foi encontrada morta no apartamento do namorado no último sábado. Ela foi enterrada ontem, no cemitério da Saudade, no bairro São Miguel Paulista. O principal suspeito, Lucas Pereira, também de 18 anos, namorava com a vítima havia 4 meses. Eles se conheceram na escola. Lucas Pereira estava foragido desde o dia do crime. Os vizinhos relataram que ouviram a briga, que ouviram os gritos de socorro da Ana Carolina. Um vizinho viu o Lucas Pereira fugindo. Logo na sequência, o corpo da jovem foi encontrado, então, já sem vida, com 13 facadas. E ele fugiu, estava foragido desde o dia do crime, mas ontem ele se apresentou à polícia. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, prestou depoimento no 21º Distrito Policial da Vila Matilde, foi indiciado. A pasta afirma que ele foi liberado por ter se apresentado espontaneamente. O advogado criminalista Matheus R. Falivelli, doutor e mestre em Direito Penal pela USP, explica por que o principal suspeito do crime não foi preso ao se apresentar na delegacia. A Constituição Federal dispõe que uma pessoa só pode ser presa em flagrante delito ou por meio de uma ordem escrita da autoridade judiciária competente. Para que uma pessoa possa ser presa, ela tem que estar numa situação de flagrante ou contra ela tem que pesar um mandado de prisão. E o que ocorre é que o nosso Código de Processo Penal dispõe que está em flagrante e, portanto, pode ser preso em flagrante quem está cometendo a infração, quem acaba de cometê-la ou quem é perseguido ou encontrado logo depois com instrumentos, armas ou objetos do crime. O advogado criminalista explica que o flagrante já havia expirado. O indivíduo esperou passar mais do que 24 horas, se apresentou perante a delegacia de polícia para prestar os esclarecimentos no inquérito em que é investigado e, como não havia uma ordem da autoridade judiciária, seja de prisão temporária ou prisão preventiva, ele não pôde ficar preso, porque a autoridade policial, nesse caso, não poderia prendê-lo em flagrante, porque não havia mais uma situação de flagrante. Por isso, apenas ouviu e teve que liberar o indivíduo. Isso, em tese, não impede que seja decretada, por exemplo, uma prisão temporária ou uma prisão preventiva contra essa pessoa, desde que, logicamente, presente os requisitos para tanto. Que era o que deveria ter sido feito. Que era o que deveria ter sido pedido. Uma prisão temporária ou uma prisão preventiva, se assim considerassem que os elementos são suficientes, porque as testemunhas viram o que aconteceu naquele apartamento, ouviram os gritos, viram ele fugindo. Então, um jovem que mata friamente com 13 facadas, que posta mensagem na rede social, antes infeliz comigo do que feliz com o outro, e dá uma mãozinha de tchauzinho para a namorada de 4 meses, ele vai sair pela porta da frente sem que nenhum pedido de que ele, de fato, permaneça preso durante as investigações seja feito. É isso que indigna. Porque se você for olhar na letra fria ali da lei, todo mundo foge do flagrante, saiam matando e fiquem livres. E leva anos para conseguir que um processo vá, de fato, a júri popular, que tenha um julgamento desse homicídio. Então, assim, era o que deveria ter sido feito. Pedir a prisão preventiva dele, pelo menos a temporária, até que a justiça pudesse se posicionar, que pudesse ouvir as primeiras testemunhas. Eu não consigo achar que é normal. Aliás, eu e vários ouvintes falamos desse assunto na primeira hora aqui do Entre Nós. Muitas mulheres entraram aqui com mensagens de... Uma delas me marcou muito, eu vou tentar achar o nome da ouvinte, porque já tem um certo tempo que a mensagem chegou, mas eu li na hora. Ela falou assim: infelizmente, mulheres valem menos do que ratos nesse país. E é de indignar mesmo, porque é isso. Matou, tá bom, comportamento idôneo, se apresentou, vamos valorizar a idoneidade do suspeito desse assassinato. Segundo a Polícia Civil, as investigações desse caso continuam. A promotora Celeste Leite dos Santos, presidente do Instituto Brasileiro de Atenção Integral à Vítima, explica que vários fatores são levados em consideração na hora de um pedido de prisão. O delegado ele não pode prender o indiciado em flagrante, ainda que o ato de indiciamento signifique exatamente que ele está convencido de que aquela pessoa foi o autor do crime de feminicídio. O que
a autoridade policial pode fazer é representar ao juiz de direito pela aplicação da prisão preventiva. Além disso, ele deve demonstrar a periculosidade do réu, ou seja, que em liberdade ele pode causar um risco à ordem pública, à ordem econômica, ou ameaçar, intimidar testemunhas. A mensagem da ouvinte, a Adriana estava se referindo a essa mensagem da Aline. Ela diz: nós valemos menos que um rato nesse país, Adriana. Infelizmente, nada muda para nós. E a nossa ouvinte, que já participou aqui com a gente falando do tempo, a Raquel, ela voltou a participar aqui agora, e ela fala algo que, apesar da indignação que a gente sente, a gente não pode também fazer desse horror que a gente vive, né? Um país de feminicídios, uma mulher assassinada a cada 6 horas no nosso país, a gente não pode perder a força que é a nossa voz e a nossa capacidade de denunciar e de não nos calarmos. Então a Raquel escreveu aqui: aqui no meu prédio, se eu ouço discussão, já ligo para a polícia. E é isso que a gente deve fazer. Ainda que muitas vezes a gente vê esses casos acontecendo e a prisão não sendo pedida imediatamente e os assassinos ficando livres, às vezes por ano, ou condenados a um tempo muito curto, e aí a vítima já se foi, mas o assassino recupera a sua vida com muita rapidez, recupera a sua rotina. Então, ainda que tudo isso provoque uma grande indignação, eu estou com você, Raquel. Quando a gente presencia, escuta, tem a impressão, ou enfim, um indicativo de que uma mulher pode estar sendo vítima de violência, a gente não pode se calar. Nenhum de nós pode se calar.